Hoje nós vamos falar sobre misericórdia. Nós estamos caminhando nas bem-aventuranças e hoje chegou a hora da gente falar um pouquinho, refletir sobre misericórdia. E misericórdia é aquela palavra que já até extrapolou o nosso arraial, né? Todo mundo já usa. Misericórdia, aquelas figurinhas do WhatsApp. Até a minha favorita é daquele menininho, um gordinho assim, misericórdia. Né? Todo mundo fala, misericórdia, misericórdia. Misericórdia. Voltou. Obrigada. E está no mesmo rol, no mesmo vocabulário, no mesmo dicionário de está repreendido, está amarrado, sangue de Jesus. E a gente vai banalizando a palavra, mas hoje o convite é para a gente refletir um pouco mais profundamente sobre essa palavra, misericórdia. Nós vamos ler Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 7. A minha versão é a NVI. Mas antes da gente fazer a leitura, eu queria só dar uma breve contextualizada em algo que já foi falado pelos irmãos que me antecederam nas bem-aventuranças. É falar um pouquinho sobre o contexto das bem-aventuranças. E aí o que acontece é que quando Jesus se senta ali e começa a ensinar, ele está falando sobre as bem-aventuranças no âmbito do reino de Deus. E esse reino de Deus não é o nome do bairro, o endereço que nós vamos morar depois que a gente morrer. O reino de Deus é um reino que é um reino inabalável, é um reino que já foi instaurado e é um reino que nós somos convidados a fazer parte. Cristo ensina, com algumas analogias, um pouquinho sobre o reino de Deus. E tem uma hora que ele fala assim, olha, o reino de Deus é como se fosse um homem que está num campo e ele encontra um tesouro escondido nesse campo. E aí ele vai lá, corre alegre, se desfaz de tudo que tem, vende tudo que tem, porque nada que ele tem é mais valioso do que aquele tesouro que está escondido no campo. E ele vai lá e se desfaz de tudo, vende tudo e pega todo o dinheiro e compra aquele campo, porque lá tem o tesouro escondido. Depois Jesus fala que o reino de Deus é como um negociante que está procurando por pérolas preciosas, e ele procura, e de repente ele encontra a pérola de grande valor. E igualmente o outro, ele vai lá, se desfaz de tudo que tem, vende tudo que tem, porque nada dele é tão valioso quanto aquela pérola de grande valor. E ele vai lá e adquire aquela pérola de grande valor. Jesus usa essas analogias para nos ensinar sobre o reino de Deus. E esse reino, gente, ele não tem matemática, não tem estatística, não tem raciocínio lógico que explique esse reino. O reino de Deus, ele é um paradoxo. Ele é contra a cultura, ele está na contramão da sociedade. Você doa para receber, você morre para viver, e você perdoa para ser perdoado. É esse paradoxo, é esse reino, esse lugar valioso. Mateus 5, 1 a 7. Não vai... vai? Nossa, que maravilha. Então tá, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, ou os mansos, em alguma tradução. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nós vamos parar aqui. Quando eu estava lendo, refletindo sobre o Sermão do Monte, logo no início, Jesus subiu ao monte e se assentou. Na hora que eu li, e se assentou, na hora me deu um gatilho, eu me lembrei da mensagem do Daniel
no domingo passado, que lá no final do Sermão do Monte fala assim, tem um versículo que fala, e ele falava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E aí eu fiquei pensando, ele não precisou de microfone, ele não precisou de purpurinas, holofotes, púlpito, palco, ele não precisou de nada disso. Ele falou sentado. E ele falava como quem tem autoridade. Porque quando a gente olha para as bem-aventuranças, a gente vê Cristo. Ele é a autoridade. Ele se fez pobre, chorou, é manso, pacificador, puro. É Ele. Ele falando dele, sobre Ele. Em Hebreus, tem um versículo lá, capítulo 4, versículo 15, que fala: ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E olha o sermão que ele deu. Quer autoridade maior que essa? Não existe, né? Não tem. Quando eu comecei a meditar sobre as bem-aventuranças, tem muitas palavras, gente, muitos estudos, muitos livros, muito material sobre as bem-aventuranças. Eu comecei a ver, eu falei, não, deixa eu largar tudo e deixa eu fazer a minha meditação, né, para depois procurar. E aí, sabem aquelas bonequinhas russas? Eu acho que é boneca russa é o nome, que você abre uma, aí tem outra, e outra, e outra, e outra, até ter uma bem microscópica que você não consegue ver. Eu comecei a imaginar as bem-aventuranças como aquilo. Uma vai indo para outra, que vai indo para outra, que vai indo para outra. Mas, assim, tem uma bem-aventurança que ela é a precursora. Ela é a bem-aventurança que é a chave, que abre as portas para as demais acontecerem. Essa bem-aventurança é a primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O Rodrigo trouxe a palavra, ele trouxe a reflexão sobre os pobres em espírito. E depois eu vi a gravação, né? Eu estava com as crianças, mas depois eu vi a gravação e realmente foi uma palavra muito abençoada. E ele reforçou bastante aqui que pobre em espírito é você entender que você é um pedinte. Não existe a força dentro de você, né? Eu fiquei lembrando do He-Man da She-Ra. Lembra? Eu tenho a força. Não existe isso, né? Não tem. Não tem. Você, de você, por você, nada. É Deus. Então, nós somos o quê? Pedintes. Somos isso. Porque dependemos dele para tudo. Tem um sacerdote, ele já faleceu, da ordem franciscana, o nome dele é Brené Manning. Ele escreveu um livro que eu recomendo muito, o nome é... A gente até já leu nas quinta-feiras, há 10 anos atrás, né? O nome é O Evangelho Maltrapilho. E ele fala muito sobre a graça de Deus. Ele era padre, ele tinha uma luta muito grande contra o alcoolismo, e ele era muito sincero naquilo tudo que ele falava. E aí, o Rodrigo também trouxe esse ponto sobre a criança. E o Brené Manning também, ele faz uma reflexão, ele fala bem assim, olha, quando Jesus fala assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque... quem se assemelha às crianças, dessas pessoas pertence ao reino de Deus. E aí ele fala, mas se assemelha como as crianças? A ingenuidade das crianças? A inocência? A bondade das crianças? Não. Quem tem criança aqui, quem convive com criança, quem tem filho, sobrinho, enfim, sabe que criança faz maldade. Acho que foi a Cíntia, no domingo passado, ela falou, todo bebezinho que nasce... é um Adãozinho que precisa se converter. Gente, criança faz maldade, vocês sabem. E muita maldade. Tem uma amiga minha que conta que a primeira vez que ela viu o irmãozinho dela, a primeira medida que ela tomou foi pegar uma tesoura e tentar cortar o bilauzinho dele. Tinha alguma coisa de errado ali, né? Às vezes ela pensou, sou menina, tem alguma coisa sobrando, não sei. E às vezes criança faz algo...
por inocência mesmo, por alguma maldade, por não conhecer ainda. Mas muitas vezes a criança faz maldade por desobediência, por testar. E aí o Brené Manning fala, é pela incompetência. Quando Jesus fala, aqueles que se assemelham às crianças, dessas pessoas pertencem ao reino de Deus, é pela incompetência. Porque a criança ela é incompetente, e ela sabe que é, e ela não tem pudor nenhum de pedir ajuda. Papai, me ajuda. Mamãe, eu não consigo. Papai, me ensina, eu não dou conta. E aí, é a partir desse reconhecimento da sua própria incompetência, da sua própria miséria, é que você vai ser verdadeiramente misericordioso. Precisa passar por esse lugar do reconhecimento, da identificação. Eu sou miserável. Misericórdia, eu me lembro de uma pregação do Rodrigo, algum tempo atrás, eu não me lembro qual foi o livro que a gente estava estudando, e ele explicou, misericórdia. A primeira parte da palavra misericórdia, miser, vem da palavra miséria. Córdia, coração. Então, literalmente, misericórdia significa coração na miséria. E ele também nos ensinou que misericórdia é dar o que o outro não merece. Diferentemente de graça. Graça é você dar de forma abundante, favor e merecido. Eu acho que elas são primas ou quase irmãs, né? É tão parecido, se a gente fizer um trocadilho assim. Mas, enfim, misericórdia é isso. É dar o que o outro não merece. Então, o bonito ou a bonita merece isso, isso e isso. E o que você vai dar? Nada disso que ela merece. Você vai dar o oposto do que ela merece, do que ele merece. E aí eu reforço, gente, que a misericórdia ela precisa ser antecedida pela identificação da própria miséria. Vocês se lembram da oração do fariseu e do publicano? O fariseu, ó Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse ladrão, esse desonesto, nem como esse publicano aí do lado que está orando, ó. Muito obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e foi para casa. E o publicano não tinha nem coragem de olhar para o céu. E ele batia no peito e falava, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Miserável, né? Que eu sou. E a palavra diz que esse foi embora para casa justificado. Tem um fenômeno que acontece, não sei se vocês já observaram, a psicologia deve explicar, mas como eu não sou psicóloga, eu não vou conseguir explicar com a categoria. Vocês já observaram que quando a gente vê, por exemplo, um feminicídio, todo dia, gente, mulheres morrem por violência, né? A violência é terrível, crianças. A gente vê no jornal, abala, a gente até às vezes desliga a televisão. Não, Deus me livre, não quero ver desgraça, não. Sai para lá. Desliga a televisão, às vezes até chora, de tão feia que é a situação. Mas desligou, passou, foi. Foi, passou. Por quê? Porque é lá no sertão, não sei de onde, lá no morro do macaco molhado, não sei o quê, você nem sabe onde fica o lugar que aconteceu aquilo. No entanto, quando acontece a mesma coisa no bairro que você mora, ou você fica sabendo que aquilo aconteceu e a pessoa é da mesma religião que a sua. Caramba, jogaram uma criança de um prédio de classe média no Rio de Janeiro. A mãe era professora. Ai, caramba, eu sou professora também. Isso começa a reverberar na gente de uma forma e a gente fica, por quê? Porque a gente se identifica. Porque a gente vê, caramba, podia ter sido comigo. Mas é o enteado. Mas eu sou madrasta também. E a gente começa a perceber, caramba, eu tenho várias coisas em comum com aquela família que aconteceu isso, com aquela pessoa.
E aquilo nos mói, e fica passando, parece que passa na mídia, parece que para onde você olha, você lembra do caso terrível. Só que isso acontece todo dia, em vários lugares. Só que parece que machuca mais quando a gente, por algum motivo, se identifica. E aí, algo que todos nós compartilhamos é o quê? Todos nós somos seres humanos, vulneráveis aos mesmos erros. Aos mesmos. Teve uma época da minha vida que eu fiz terapia. E eu me lembro que a terapeuta falava bem assim para mim. Eu chegava lá e vomitava em cima dela um bando de coisa. E ela falava, calma, Adriana. Você é um ser humano. E o ser humano, dependendo das condições de temperatura e pressão, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. E aquilo mais me assustava. E eu pensava, como a gente precisa de Deus? Eu queria propor uma reflexão, um exercício. Só para vocês pensarem. Não precisa falar, gente, vamos evitar constrangimentos. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão apenas pensar, tá bom? Não precisa responder ninguém, tá bom? Você se identifica com um assassino? Você acha que você seria capaz de assassinar alguém? Eu não sei o que você está pensando. Mas Moisés, aquele líder tão manso, que tirou o povo hebreu lá do Egito, ele matou um egípcio. E ele não só matou o egípcio, ele matou e enterrou na areia. Sabe Davi, o homem segundo o coração de Deus? Acho que ainda foi pior. Porque ele premeditou, ele planejou matar Urias. Por quê? Por motivo torpe. Quanto tempo ele pegaria se ele fosse um cidadão brasileiro? 30 anos? Não sei. Por quê? Porque ele estava desejando ardentemente a mulher do camarada. Então, manda matar o homem segundo o coração de Deus. E aí? Você se identifica com o assassino? Você seria capaz de matar? Eles foram. E você se identifica com um ladrão? Não, aí ladrão é demais, né, gente? Não, me poupe. Eu sou muito honesto. Ladrão, não. Ladrão, aí não dá. Ladrão é muito, né? E aí, às vezes, eu fico com muita pena quando eu vejo aquelas histórias. Fulaninho foi, os filhos passando fome, entrou no mercado, roubou uma bandeja de carne. Teve um caso lá, até que o rapaz morreu, mataram ele, porque roubou uma bandeja de carne e tudo. E a gente pode falar, não, mas eu ia capinar o dia inteiro, eu ia lavar roupa, eu ia fazer o que fosse, porque eu jamais teria coragem de roubar. Que bom. Então, isso significa que você nunca tirou vantagem de nada, isso significa que você... Está chegando aí abril, né? Declaração do imposto de renda, Porque para o Estado, os impostos que nós devemos. Dai a César o que é de César. E não existe aquele versículo, né? Fica criticando o governo A, governo B, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Isso não é bíblico, isso não é versículo. Ok. Última reflexão. Você se identifica com um adúltero? Misericórdia, né? Vocês devem estar pensando. Aí é demais, né? Um adúltero? Não. Aí apelou. E aí eu pergunto, você jamais adulteraria?
ou você nunca teve a oportunidade de adulterar? Aí você pode estar pensando, né? Eu não estou falando desses trabuco velho que aparece, não, gente. Mala sem alça tem o tempo inteiro em todo lugar. Eu estou falando de oportunidade. É aquele momento vulnerável que aparece aquela pessoa mansa, lobo em pele de cordeiro, que te entende. Estou falando disso. Brad Pitt, Penélope Cruz, estou falando disso. Oportunidade. E aí, sabe de uma coisa? Eu estou sendo branda com vocês. O que eu falo, a reflexão que eu faço, ela tem pouco valor. Porque Cristo, Jesus Cristo, fala assim, não, vocês ouviram, né, foi dito aos seus antepassados, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, quem se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Ele também falou que precisa, de fato, fato consumado, adulterar? Não. Basta você desejar. Pronto, está consumado. Por quê, gente? O mal sai do coração. Os roubos, imoralidades, homicídios saem daqui. É daqui que sai. Guarda o seu coração. Senhor, sonda o meu coração, porque é daqui. E aí a gente fica com a língua de tamanduá desse tamanho aqui. Ai, que o pastor não sei das quantas adulterou e caiu e não sei o que, misericórdia. E você que já adulterou foi 30, 40, 50 vezes no seu coração? E essa palavra é para mim também. Inclusive, como a Helena Tanuri fala, né? Eu sou a primeira a ouvir, porque meus ouvidos estão mais perto da minha boca. Eu confesso que eu tive muita dificuldade de preparar essa palavra. Por quê? A gente já vinha, né, de algumas lapadas por aí. Mas eu tive muita dificuldade porque eu começava a escrever sobre misericórdia. Daqui a pouco eu estava falando sobre não julgar. Aí eu, eita, não é isso não, gente, é misericórdia. Voltava. Aí daqui a pouco eu estava escrevendo e eu estava falando sobre doar. Eu, gente do céu, misericórdia, Senhor, voltava. E aí, de repente, eu estava falando sobre perdoar. Aí eu, não, olha, se eu estivesse fazendo a prova do Enem, era fuga ao tema. Eu estou mudando toda hora o tema. E aí fui me dando um desespero. E aí Deus é tão maravilhoso que eu comecei a folhear a Bíblia e eu vi que eu não estava mudando o tema. Eu estava falando sobre temas afins. E aí foi em Lucas, capítulo 6, versículo 32, que eu vou ler rapidão aqui para vocês, que eu tive a certeza que eu não estava fugindo do tema. Lucas 6, 32, que diz: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Às vezes é muito difícil ser misericordioso. Sabe por quê? Porque a gente quer escolher quem é digno da nossa misericórdia. A gente quer escolher. E aí, sabe o que eu digo para vocês? Que Deus nos convida
a sermos misericordiosos e não juízes. Ainda que a misericórdia ela não tivesse no rol das bem-aventuranças, ainda que não tivesse lá, da mesma forma teríamos que ser. O nosso Pai é o Pai das misericórdias. Deveríamos ser da mesma forma. Porque Jesus nos ordena, ele fala, sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Se te obrigarem a andar 1 milha, andem 2. E quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Eu quero finalizar repassando rapidamente 3 episódios que a gente consegue ver a misericórdia do nosso Senhor. Primeiro episódio, mulher adúltera. Jesus era judeu. Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir a lei. E ele estava lá no templo e, de repente, levaram para ele uma mulher que foi pega em adultério. Eles falaram, bem, agora, o que a gente tem que fazer, Jesus? Como é que é mesmo? Segundo a lei de Moisés, nós temos que fazer o quê? Apedrejar. Jesus estaria errado se ele tivesse permitido aquilo? Eu entendo que não. Não é a lei, gente? Apedrejar. E aí ele vira e fala, ok, então atire a primeira pedra aí quem estiver sem pecado. E aí eles foram saindo, a francesa, né, de fininho, um por um, um por um, um por um. Não ficou ninguém, ficou só Jesus e a mulher. E aí o que ele falou para a mulher? Ah, minha querida, é amor, tudo é válido, poliamor. Não, Jesus não validou o pecado. O nome disso aí é adultério. Adultério é pecado, o pecado nos afasta do Senhor. Mas ele virou para ela e falou, cadê seus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Outro episódio. O ladrão, os ladrões lá, os bandidos. O nosso Deus, Jesus, puro, santo, sem pecados, ele foi crucificado ao lado de bandidos. E aí eles discutindo, e é naquela blasfêmia, aquela confusão. E aí um falou para o outro assim, um ladrão lá falou para o outro, porque um falava, você não diz que é Jesus, não consegue nem salvar a si mesmo, e nem a gente, como é que é isso? E aí o outro falou bem assim, rapaz, tu está nessa situação, você está sendo crucificado, um ladrão falando com o outro lá, né? Você está sendo crucificado porque você fez por merecer. Esse homem aqui nada fez. E está aqui do nosso lado, sendo crucificado conosco. E aí ele falou, ei, lembra-te de mim, Jesus, quando entrares, né, no reino, no céu. E o que Jesus respondeu para ele? Não, vou que merece. Você merece, meu amigo. Vai, né, para o inferno. Ainda hoje estarás no paraíso. E esse versículo até, né, os adventistas falam de um jeito, os assembleanos de outro, que, não, hoje tem vírgula. Né, digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou, não, estarás ainda hoje comigo no paraíso. Ou, digo hoje. Né, e aí fala, não, morre, vai para o céu, morre, dorme, isso aí divide as opiniões. Hã? Exato. Mas eles falam, não, faltou ali. Enfim, né, um dia a gente vai saber. E o último episódio, para finalizar, havia um homem que ele detestava os cristãos. Eu não sei quantos que ele matou. Não sei. Mas a Bíblia diz que ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres para as prisões. Mas aquele assassino, ele foi alcançado pela misericórdia.
E Jesus virou para aquele assassino e falou assim: Saulo, por que me persegues? E depois disso, aquele assassino é o responsável, por meio da inspiração de Deus, pela metade do Novo Testamento. Praticamente metade. Eu tentei fazer esse exercício com vocês, não para banalizar o pecado. Pecado é pecado. Nos afasta do Senhor. Eu tentei fazer esse exercício com vocês para a gente pensar sobre a misericórdia. Para a gente passar por esse lugar de identificação, de se reconhecer. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego e eu sou nu. E eu dependo da misericórdia do Senhor e da graça dele todos os dias na minha vida. Eu peço a Deus que a gente reconheça a misericórdia e a graça dele nas nossas vidas. E que a partir disso a gente possa exercer a misericórdia verdadeiramente para os bons, os maus, para os gratos e para os ingratos. Para qualquer um e para todos que passarem pelas nossas vidas. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, Senhor. Vivo na bondade de Deus e Ele é fiel. És fiel em todo tempo, oh, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu
cantarei da bondade de Deus. Aleluia. E ao sermos misericordiosos, nós cantamos da bondade de Deus, porque Ele foi bom conosco. Aleluia. Vamos nos colocar aí de pé. Eu acredito que diante dessa palavra que nós recebemos hoje, talvez o principal pedido que deve vir do nosso coração, e aqui na verdade eu já estou confessando qual será o meu pedido, e se você sentir que esse pode ser o seu pedido também, eu te convido a orar comigo nesse momento. Mas o meu pedido é que Deus recalibre o meu olhar sobre mim mesmo, que ao ler esse texto, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, eu deixe de olhar como quem fala assim, ai caramba, eu tenho que ser misericordioso, e passe a olhar assim, graças a Deus eu vou receber misericórdia. Graças a Deus eu, miserável, pobre, cego, nu, pecador, imundo, eu vou receber misericórdia. E ao ser tão tremendamente inundado pela misericórdia de Deus e pela misericórdia dos irmãos e pela misericórdia da igreja, essa misericórdia que vai inundar a minha vida vai transformar o meu coração e vai me fazer agir com misericórdia também. Não é o Daniel de cima do púlpito falando assim, ai, eu tenho que agir com misericórdia. Não, é o Daniel lá embaixo. Ah, Senhor, a tua misericórdia é o que me salva, graças a Deus. E essa misericórdia inunda a minha vida, o meu coração, me transforma num novo homem capaz de exercer misericórdia. Essa vai ser a minha oração. Senhor, transforma meu coração, transforma meu olhar, transforma a minha percepção de mim mesmo, para que eu me enxergue como pobre de coração. Se você quiser orar nesse sentido, ou se você entender uma outra oração, mas o que há de fato, depois dessa mensagem, é a certeza de que nós precisamos da misericórdia de Deus. De que forma você vai agir, de que forma você vai pedir, de que forma isso vai se aplicar na sua vida, eu não sei, mas eu te convido a orar nesse momento. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor, a cada um de nós, a cada um dos seres humanos, ó Deus, a tal ponto de nos trazer, ó Deus, essa instrução e esse valor tão maravilhoso, Pai, que é a misericórdia que nos alcança, que nos transforma, que abre, Senhor, um caminho de comunhão contigo, uma possibilidade de uma vida plena, Deus. Nós que estávamos condenados a vivermos distante de Ti, condenados a viver na imundície, condenados a viver no isolamento, na solidão, mas a tua misericórdia, Senhor, é uma mão de amor que se estende a cada um de nós, à beira do caminho, e chama, vem, 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 você não merece, mas vem, 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 você merece condenação, mas vem, eu tenho calor, eu tenho abrigo, eu tenho afago, eu tenho transformação para a sua vida, eu tenho riqueza para a sua vida, riqueza de transformação, de uma morada com o Deus Todo-Poderoso. Venha, venha, você não merece nada disso, mas a minha misericórdia te alcança. Senhor, alcança-me mesmo, Pai amado, pois eu me entendo como miserável, pobre, cego, nu. Deus, transforma, Deus, a minha vida, a minha percepção, para que naqueles momentos, ó Deus, em que eu olho assim para mim e me ache melhor, e me ache bom, e me ache merecedor, e me ache melhor do que os outros, mais sábio que os outros, mais adequado do que os outros, ó Deus, eu reconheço que de fato eu continuo sendo pobre, cego, nu, miserável, à beira do caminho, Pai amado. Deus, me ajuda a perceber, assim como a tua
palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Esse renovar porque eu preciso da tua misericórdia a cada dia, a cada manhã, a cada momento, Deus, e que eu perceba o agir da tua misericórdia na minha vida, e ao perceber essa misericórdia inundando cada dia da minha vida, cada momento da minha existência, isso transforme a minha vida, para que eu seja misericordioso também. Aquele que pensa diferente de mim, aquele que me afronta, aquele que pisa no meu calo, aquele, Senhor, que me calunia, aquele, Senhor, que fala por mim pelas costas, aquele, Senhor, que me dá raiva, aquele, Senhor, que me faz me sentir vil, aquele, Senhor, que me faz tanto mal, que eu exerça misericórdia sem escolher a quem. Me ajuda, Pai, eu preciso disso. Eu te peço também sobre a tua igreja, Deus amado, abençoa a tua igreja com misericórdia, que a tua igreja receba a tua misericórdia, e a tua igreja transpire misericórdia, que a tua igreja respire misericórdia, que a tua igreja, Senhor, abençoe sendo misericordiosa, sem olhar, ó Deus, a quem. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, amém. Que bom que você veio, que bom que você esteve aqui conosco, que bom que você veio compartilhar desses momentos de adoração, de louvor, de oração, de aprendizado da palavra de Deus. Que bom que você veio desfrutar da presença do Senhor conosco, Igreja Bethesda de Brasília. E tenha certeza, esse momento só foi tão maravilhoso porque você veio. E aí fica o nosso convite: volte mais vezes, você que está nos visitando. Se você se sentiu bem, se você se sentiu abençoado, volte mais vezes, para que esse momento se perpetue, se repita, e que nós consigamos seguir a Cristo juntos no mesmo caminho. Amém? Vamos orar finalizando. Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela comunhão, pelos louvores, pela oração. Muito obrigado pela Tua igreja que se reuniu aqui, por cada um dos visitantes que vieram e falaram assim: olha, hoje eu vou na Bethesda. Senhor, muito obrigado, Deus. Essas pessoas sejam muito mais abençoadas, ó Deus, não só pela presença de estarem aqui, mas que elas sejam abençoadas também nessa semana agora, que se inicia hoje. Domingo, segunda, terça, quarta, até sábado, enfim, Senhor, que eles sintam, Pai amado, a sua presença onde quer que eles estejam, Pai, lá no seu dia a dia, lá na sua casa, lá nos seus trabalhos, que eles possam perceber que o Deus que se manifestou aqui na Bethesda Brasília hoje, está com eles lá também. É o mesmo Deus poderoso, misericordioso. Abençoa o teu povo nessa semana, Pai amado, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana na tua presença, que seja uma semana onde a tua misericórdia se manifeste de uma maneira forte, e que o teu povo exerça misericórdia também, Pai. Abençoa-nos todos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus, com toda a terra, com toda a humanidade, e todos confirmemos dizendo amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Cumprimente aí o irmão que está do seu lado, com um abraço, com um aperto de mão, desejando uma boa semana. E Deus nos abençoe. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
faz mudar